Para quem já acompanha aqui, né, o canal há mais tempo, já está habituado a participar das nossas aulas de terça-feira, tá vendo que hoje a gente está num cenário diferente, né, pessoal? Estou em viagem, estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade, num município chamado Santa Rosa. Vocês imaginam? Vocês sabem onde é que fica? Quem aí sabe? Depois vocês botam no Google para descobrir onde é que é isso, hein? É far, far away, como eu digo. Essa é a cidade que eu nasci, tá? Eu nasci aqui em Santa Rosa, vivi aqui até os meus 17 anos de idade, enfim, depois eu morei em Porto Alegre, Rio de Janeiro, em várias cidades. Voltei a morar um ano aqui, e essa cidade é onde os meus pais ainda moram, tenho muitos familiares, parentes aqui na região, e a gente veio para cá para passar Páscoa, visitar nossos familiares na Páscoa, passar com eles. E essa é uma das, ao meu ver, esse é um dos grandes benefícios, né, da profissão de trader, da profissão de empresário também, de você ter um trabalho que te propicie você trabalhar de qualquer lugar, né, ter essa liberdade de, tendo uma boa internet, eu consigo realmente fazer as coisas. Te propicia você estar trabalhando e passar mais tempo com as pessoas que você ama, né? E essa era uma das minhas motivações pela qual eu queria um trabalho diferente, né? Pela qual eu queria sair daquele emprego, daquela corrida dos ratos de você trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, tendo apenas 30 dias por ano de férias e olhe lá, sabe? Para que eu realmente pudesse ter essa liberdade para, agora eu quero ir, quero passar uma semana perto dos meus pais, poder conviver mais com eles. Poxa, daqui a pouco, né? Graças a Deus eles estão com saúde, estão super bem, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Daqui a um pouco, enfim, estão precisando de um pouco mais de cuidado, de poder vir, de poder ficar mais tempo aqui com eles, de poder curtir isso que é algo tão importante na minha vida, que é a família. E graças a Deus, né, ao longo do tempo a gente conseguiu construir, eu consegui construir isso. E aí eu tô aqui essa semana, né, vou ficar a semana inteira aqui, trouxe computador, trouxe as coisas, trouxe o webcam, trouxe todas as estruturas, e a gente trabalha daqui, dá aula daqui, e enquanto não está trabalhando, aproveita, acorda, toma chimarrão. Hoje de tarde eu fui fazer meu treino, né, de academia, fiz meu treino junto com meu pai, enquanto que ele fazia esteira, fazia bicicleta, a gente conversava, e depois a gente fez, depois sentou para tomar chimarrão, e essa é uma das grandes liberdades que eu acho que a gente tem que buscar, né, é a qualidade de vida, a qualidade de você poder realmente fazer o que você gosta. E eu acredito que muitos de vocês estão no mercado financeiro, muitos de vocês querem a profissão trader, para buscar também essa liberdade, né? Essa liberdade de poder estar em outros locais, de fazer o seu próprio horário, de não precisar ficar preso num determinado lugar, num escritório, 8 horas por dia, 5 dias por semana, quando não mais, né? A liberdade de você ser o senhor do seu tempo, digamos assim. E isso vale muito, muito mesmo. Eu acredito que essa liberdade vale os sacrifícios que vocês estão fazendo, que você está fazendo para ser trader. Essa liberdade vale esse sacrifício. Tá? Então, aproveite. Né? Daqui a pouco eu já entro no assunto da aula de hoje, que é para a gente falar de raiva, né? Mas deixa eu só aproveitar esse momento inicial e dizer para você aproveitar. Aproveite esse sentimento de conquistar essa liberdade, de conquistar o seu tempo, de ser o senhor do seu tempo, e use isso como um fator motivador a seu favor. Né? Quando você estiver naquela fase de dificuldade, quando você estiver meio desanimado, lembre-se disso, lembre-se desse grande benefício e use isso como fator motivador para você continuar, para você se esforçar ainda mais, para você dar o próximo passo. É magnífico, é incrível você poder contar com essa liberdade de você fazer o seu horário, de você, se você decidir hoje eu não quero trabalhar, você não trabalha naquele dia, sabe? Você não deixa de ser produtivo, você não deixa de fazer as coisas que têm que ser feitas, mas você tem muito mais o poder de escolha, né? A liberdade, literalmente, para mim, essa é a palavra que resume a profissão trader, liberdade. Esse é o maior benefício, liberdade. E você tendo liberdade, você consegue ter qualidade de vida, você consegue ter mais tempo, tempo para dedicar para você, tempo para fazer atividade física, tempo para dedicar para sua família, tempo para cuidar de você e daqueles que você ama.
Isso vale, gente, isso vale o esforço, o sacrifício que você está fazendo. Então, continue e use isso a seu favor. Hoje o tema da nossa aula é justamente esse, a raiva, né? Essa raiva que te acomete muitas vezes enquanto você está operando. E aí eu gostaria de saber de vocês, para a gente começar, qual é o momento, qual é a situação no mercado financeiro, enquanto vocês estão operando, que mais deixam vocês com raiva, sabe? Que mais desperta em você esse sentimento da raiva. Né? E quero que vocês falem, porque vai ser muito importante a gente trazer isso aqui. Então me digam, escrevam aí no chat, qual é o momento no mercado financeiro, a situação que mais desperta essa raiva em você. Tá? E esse é um assunto que é pouco falado, né? Muitas pessoas, a gente tem vários vídeos, inclusive no canal aqui do Market Minds, que falam de ansiedade, muitos vídeos que falam de disciplina, de como desenvolver a disciplina, que falam da aceitação do stop, da aceitação das perdas, mas poucas pessoas falam da raiva. E a raiva é um sentimento muito importante, porque daqui a pouquinho vocês vão saber que eu já vou falar para vocês. E a gente vai entender um pouco o que é a raiva, por que a gente sente raiva, né, e como controlar. O principal é isso, como controlar essa raiva. Por quê? Porque quando a raiva acontece, né, o sentimento da raiva, ele é um dos sentimentos mais... ela é uma emoção básica, tá? A raiva é uma emoção básica, ela é uma das emoções mais primárias, mais primitivas que a gente tem. Então, assim, só aquilo que eu já disse e digo muitas vezes para você. Nós só sobrevivemos como espécie, por quê? Porque os nossos antepassados sentiam raiva, senão nós não estaríamos aqui. Então, ela é sim uma emoção necessária. Luana, mas se ela é necessária, como? Como que eu vou conviver com ela? Porque quando eu sinto raiva, ela só me faz perder mais dinheiro no mercado. Porque quando eu tô com raiva, acaba que eu entro numa operação sem sentido, acaba que eu aumento a mão quando eu não deveria, acaba que eu entro antes, acaba que eu não entro na operação, acaba que eu não consigo enxergar o que está acontecendo no mercado. E essa é uma grande realidade. A raiva cega. Vocês já viram o ditado, nossa, eu tô cego de raiva? Vocês já falaram isso? Ou vocês já ouviram esse ditado? Nossa, tô cego de raiva. Isso acontece sim, tá? Por quê? Porque essa raiva é como se ela capturasse, né? Como se ela capturasse a nossa parte racional, o nosso neocórtex, que toma as decisões, e ela fizesse se sobressair, né? Fizesse aflorar o nosso instinto mais primitivo, porque a raiva é sim um sentimento primitivo. Um instinto de sobrevivência, sabe? Um instinto de que é preciso fazer alguma coisa a qualquer custo. E nisso a gente deixa de ser racional. Então a gente deixa de tomar as decisões, quando a gente está com muita raiva, a gente deixa de tomar as decisões racionais e a gente acaba tomando as decisões com o lado emocional. Né? A gente acaba tomando as decisões por base na raiva. E a raiva, gente, não é uma emoção que sabe operar no mercado financeiro, de forma nenhuma. A raiva não sabe analisar gráfico, a raiva não sabe fazer leitura de fluxo. Então, qualquer decisão, se tratando de operacional, se tratando de momento de comprar, momento de vender, se tratando de o que fazer, né, no mercado financeiro, você agir tomado pela raiva, com certeza não vai ser uma boa decisão, tá? Por isso que a gente precisa entender esse sentimento, entender essa emoção e saber como a gente vai lidar com isso, porque o controle emocional não é você não sentir. Por mais que você queira não sentir raiva, você vai sentir, porque é da sua natureza. Controle emocional é como você vai lidar com aquilo que você está sentindo, tá? Esse é o controle emocional, é isso que a gente trabalha aqui. Como lidar com aquilo que você está sentindo. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você nesse momento, e você quer saber como controlar essa raiva, como lidar com isso para que você pare de perder dinheiro por conta da raiva, dá o like. Deixa o like aqui agora. Nós estamos aqui, ó. Neste exato momento, nós temos 173 pessoas, 174 pessoas simultâneas e 108 likes. Tá faltando like aí, gente. Bora lá, bora dar o like aí na live, que esse conteúdo vale muito, tá? Vale muito, é algo que poucas pessoas... É algo que ninguém te disse até hoje, você precisa saber, tá? Por quê? Porque todo mundo sente raiva em algum momento enquanto que está operando e todo mundo, enquanto que está pela raiva, toma ações
erradas no mercado. E você, depois dessa live, vai parar de fazer isso. Por quê? Porque você vai saber como se controlar, vai saber como a raiva funciona e vai saber como se controlar. Já dei like? Aê! Agora sim! Tia Lu, amo você! Ô, Lucas, obrigada pelo carinho, hein? O Patrick comentou o seguinte, ó, quando estou com raiva, parece que eu viro outra pessoa e dou entradas sem sentidos. Exatamente o que você está falando. Parece que eu quero acabar com aquilo de qualquer forma. Aí dou entrada dependendo da sorte. E é exatamente isso, Patrick. É o seu irracional, né? O seu instinto mais primitivo. A parte mais primitiva do seu cérebro, tá? É exatamente isso. O nosso cérebro, apesar dele ser algo extremamente evoluído, né? Enfim, é um dos nossos órgãos mais evoluídos, se a gente for analisar, comparar com outros primatas, né? Com outros parentes nossos, nós somos, né, a espécie que tem o cérebro mais evoluído na natureza. Entretanto, se você for analisar as nossas estruturas cerebrais, a gente tem muitas estruturas cerebrais que são primitivas, muito primitivas. Nós temos estruturas cerebrais semelhantes a répteis. Nós temos outras estruturas cerebrais que são semelhantes ao, por exemplo, os nossos parentes chimpanzés ou outros mamíferos, ratos. Nós temos estruturas cerebrais que são semelhantes a ratos. E nós temos estruturas cerebrais complexas que são exclusivas de nós, seres humanos, tá? Então, a gente precisa entender que o nosso cérebro é assim, tem muitas partes muito primitivas. Tá? E quando a gente está num estado fortemente emocional, quando a gente é tomado por uma emoção, por exemplo, a emoção da raiva, o que aciona no nosso cérebro muitas vezes são essas partes mais primitivas, que são partes muitas vezes mais rápidas. Para quê? Para dar respostas para que a gente consiga sobreviver, tá? Então, por isso que a gente tem essa impressão de que não é a gente operando, sabe? Ah, não era eu, como se não fosse eu. É sim você, mas é como se fosse outro você, o você menos racional, o você mais primitivo, tá? O você que tem o intuito apenas de sobreviver e não de prosperar financeiramente. Tá? Por isso que a gente precisa entender todo esse conteúdo e ter toda essa consciência, porque essa é uma das formas para que a gente consiga mudar e controlar esses processos, beleza? Então vamos lá. Já falei para vocês que a raiva cega, já falei para vocês que é uma emoção super primária. Ah, outra coisa que é legal a gente entender, que Hamilton está perguntando, não posso ficar na live, vai ficar gravada? Vai, Hamilton, mas a live fica disponível só até a próxima segunda, então tem que correr para assistir, tá? Outra coisa que é bacana você entender é que a raiva, ela é uma das emoções mais transparentes que existe, né? Geralmente a gente consegue fingir quando a gente está triste, a gente consegue fingir. Quando a gente está feliz, a gente também consegue não transparecer. Agora, quanta gente tá com raiva, não tem como, não tem como. Essa raiva se mostra, tá? Ela se expressa. Eu já falei para você em outro momento que as nossas emoções, elas estão muito ligadas com a nossa fisiologia. Então, a gente tem expressões, a gente expressa a nossa emoção fisiologicamente. E aí, qual que é a fisiologia da raiva, né? Me dizem aí, como é que é você quando está com raiva, né? Aquela coisa do tipo assim, essa cara aqui mais ou menos, né? Tipo assim, cerra os dentes, né? Fecha um pouco o olho, né? Enruga a testa, toda a musculatura fica rígida, você já vai meio que fechando os punhos, né? Vai se fechando assim, contraindo tudo. Fisiologia da raiva. Super transparente. Você enxerga quilômetros de distância quando alguém está com raiva. Né? Então, é bacana a gente ter essa percepção para a gente começar a se observar mais e a observar como essa raiva se manifesta na nossa fisiologia. Porque muitas vezes, você alterando a sua fisiologia, você já vai conseguir controlar a sua forma de reagir diante daquele sentimento e amenizar bastante aquilo que você está sentindo. Por exemplo, tô desse jeito aqui, ó, sentindo raiva. O simples fato de eu arrumar minha postura, né, e de eu mudar o meu semblante, já manda informações diferentes para o meu cérebro. Isso automaticamente já muda a maneira como eu estou me sentindo. Consequentemente, vai mudar a maneira como eu vou reagir. E dessa forma, eu consigo controlar a minha reação. É uma das formas, tá, gente?
Ó, pior que é. Juliane tá falando que se identificou, exatamente assim, né? Exato, tá? Então, vamos entender, gente. Assim, essa fisiologia, tá? Por que que a raiva, ela é muito perigosa no mercado financeiro e na nossa vida, né? A gente não expressa raiva só no mercado financeiro, a gente expressa raiva na nossa vida. A gente não sente raiva só quando o preço vai lá e pega o nosso stop. A gente não sente raiva só quando a gente é estopado. A gente não sente raiva só quando a gente não entra na operação que daria um belo de um gain. A gente sente raiva na nossa vida. A gente sente raiva muitas vezes quando a gente está no trânsito e um carro se atravessa na nossa frente, dá aquela raiva, assim, aquela vontade de sair atrás do motorista e começar a buzinar. Quem nunca, né? Quem nunca sentiu essa raiva? Você sente raiva muitas vezes quando você está na fila do supermercado e você está com pressa e alguém vai lá e começa a conversar com o atendente e aquilo começa a demorar e aquilo já vai te dando uma raiva, né? Já vai te aumentando aquela raiva. Você fica com raiva quando alguém, sei lá, demora para responder a sua mensagem do WhatsApp, você fica com raiva quando alguém fura a sua fila no banco ou no supermercado, enfim, vários momentos da nossa vida a gente tem esse sentimento, essa emoção da raiva aflorada. E o que que acontece, tá? O que acontece é que nós sentimos raiva quando a gente tem algum valor nosso ferido. Quando a gente se sente desrespeitado, quando a gente se sente frustrado, quando a gente sente que algum direito nosso está sendo invadido, tá? Ou quando você sente realmente assim que algo está te desrespeitando, tá? Esse é o principal momento, essa é a principal situação que faz despertar na gente esse sentimento de raiva. Tá? Então, trazendo isso para o mercado financeiro, porque muitas e muitas vezes isso desperta em você, né? Você está ali operando no mercado e surge aquela raiva muito grande. Porque às vezes no seu subconsciente, você acredita que você teria o direito de ganhar aquela operação. Sabe? Poxa, eu fiz uma boa análise, eu estou fazendo tudo certo, e aí é como se você se visse no direito de ganhar dinheiro. E aí acontece que você leva o stop. E quando você leva o stop, é como se o mercado financeiro tivesse desrespeitado o seu direito, né, de você ganhar o dinheiro ou de você acertar aquela operação. E esse fato de ter esse seu direito invadido pelo mercado faz gerar essa raiva, tá, tão grande em você. Câmera tá sem foco? Ah, Silvio, obrigada por avisar. Peraí. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Ah, beleza. Agora voltou o foco, né? Essas modernidades aqui. Agora tá dando para ver direitinho? Boa. Tá. O Acorde falou, ó, a raiva se dilui no mercado em frustração e perda financeira desnecessária. Exato, exato. Tava meio desfocada, né, Gustavo? Bom, vou repetir então essa parte aqui para vocês entenderem, porque entender esse processo é muito importante, tá? Então é o seguinte, pessoal, eu estava falando que o que faz despertar na gente a raiva? O que faz despertar a raiva é quando você tem algum valor seu ferido. Pode ser valor da segurança, pode ser valor da liberdade, pode ser o valor do respeito, né? Então, quando você tem um valor seu ferido, algo que é muito importante para você e de alguma maneira aquilo é ferido, desperta em você essa raiva. Ou então, quando você sente muita frustração, quando você está frustrado, decepcionado com alguma coisa, isso gera essa raiva, tá? Ou quando você se sente, quando você é injustiçado, tá? Ou então quando você é injustiçado, ou quando você vê outras pessoas sendo injustiçadas, isso gera aquela raiva. E trazendo isso para o mercado financeiro, por que isso acaba gerando? Tá? Porque no nosso subconsciente, muitas vezes, porque a gente estudou bastante, porque a gente fez uma boa análise, né? Você se sente no direito de ganhar dinheiro. É como se o mercado devesse isso para você. Ah, Luana, eu não penso assim, tá? Talvez conscientemente você não pense dessa maneira,
Mas quais são as informações que estão lá no seu subconsciente? Talvez no seu subconsciente esteja essa informação de que, poxa, eu mereço, eu fiz a entrada, eu fiz a análise certa, eu entrei no ponto certo, então eu tenho o direito de ganhar dinheiro nessa operação. Ou eu tenho o direito de acertar essa operação. E o que acontece muitas e muitas vezes quando a gente está no mercado financeiro, e a gente sabe disso, não tem nada a ver. O mercado pode dar uma reviravolta, pode entrar uma pressão contrária e você ser estopado, você perder dinheiro. E aí, o fato de você ter perdido dinheiro gera essa raiva tão grande, porque é como se o mercado tivesse desrespeitado o seu direito de ganhar dinheiro naquela operação. É como se o mercado estivesse sendo injusto com você. E aí isso gera aquela raiva tremenda do mercado, do tipo, ai, ele me paga, agora ele vai ver. Ele quem? O mercado, agora ele vai ver, agora ele me paga. E daí você vai e dobra a mão e entra numa próxima operação sem o menor sentido, saindo completamente da sua técnica, da sua estratégia operacional, simplesmente para quê? Para reagir a essa emoção da raiva que você está sentindo nesse exato momento para se livrar disso tudo, né? Só que o mercado é impessoal, o mercado não te deve nada, o mercado não está nem aí para você, não foi o mercado que fez você ser estopado, né? Foram outros players, enfim, é toda a situação. Então, uma das coisas, já falando aqui, para a gente combater essa raiva, é a gente trazer sempre a responsabilidade dos atos para a gente. Qualquer raiva que você tenha do mercado não faz o menor sentido. Traga a responsabilidade para você, tá? Luana, mas muitas vezes a raiva que eu sinto não é do mercado financeiro. A raiva que eu sinto é de mim mesmo. Por quê? Porque eu sei, né? Vocês comentaram isso antes, eu sei o que precisa ser feito e eu não fiz. Eu já cometi esse erro 100 vezes e agora eu fui e cometi de novo. E isso dá uma raiva tremenda em mim mesmo, né? E aí você sente essa raiva muitas vezes da frustração de tentar, de se esforçar e por estar tentando se sentir merecedor. Por você ter identificado já que você deveria fazer diferente, você não, beleza, agora eu tomei a consciência, agora eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou corrigir o erro. Dessa vez eu não tiro mais o stop do lugar. Dessa vez eu respeito o meu plano. Paro de operar onde devo. Agora eu aprendi a lição. Aí você vai lá e faz o quê? Comete o mesmo erro. E aí isso gera ainda mais raiva em você. Por quê? Porque você se desrespeitou. Você havia estipulado aquilo como uma regra e você acabou desrespeitando aquilo que você estipulou. E aí a gente gera esse sentimento de raiva e vai entrar nesse loop novamente de agir por impulso, de entrar numa operação, sabe? Todas essas coisas que vocês já perceberam que é muitas vezes a consequência dessa raiva. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. O mercado não tem raiva da gente quando a gente ganha. O mercado nunca tem sentimento nenhum em relação a gente, tá? Fiz isso hoje, aí depois se arrepende, exato, né? O negócio é seguir o plano rigorosamente, seja para perder ou ganhar. Demorei quase 2 anos para entender. Exatamente isso, mestre de risco, exatamente isso, tá? Quero saber de vocês se até aqui está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando a respeito da raiva, tá? Deixa eu ver o que mais eu já falei aqui. Raiva do mercado, como se ele fosse uma pessoa, ferindo seu valor. Falei isso aqui para vocês. Tá. Uhum. Aí, gente... Lu, aquele fator que muitos batem na tecla sobre 99% dos trades não terem resultados está diretamente a essa questão emocional, né? Vi um post seu que me despertou muito. O mercado não nos deve nada. Exato, Pablo, exato. As pessoas que realmente conseguem, né, que fazem parte do 1% que consegue, ou dos 5% que consegue, é porque elas aprendem como lidar com as suas emoções. Tá? Porque a parte técnica... claro, é extremamente importante, a gente precisa da parte técnica, mas o grande diferencial entre conseguir e não conseguir é você dominar o como reagir às suas emoções, tá? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é aprender sobre uma dessas emoções, que é a raiva. Beleza, então vamos continuar, deixa eu ver. Tá, e, gente, assim, ó, tanto na nossa vida quanto no mercado, a raiva excessiva, o sentimento da raiva, ele é extremamente prejudicial.
Claro, depende da dose, daqui a pouco eu vou falar disso. Mas em doses exageradas, né, muito frequente, o sentimento da raiva ele é extremamente prejudicial, porque ele libera no nosso organismo, tá, cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, tá? Então, quanto mais raiva, mais estressado você fica. Isso traz implicações para a sua saúde também, riscos de doenças cardiovasculares, tá? Riscos de diabetes também está associado, redução do sistema imunológico e vários outros processos. Então, quanto mais raiva eu sinto e quanto mais eu alimento a minha raiva, mais cortisol libera, mais estressado eu fico, dificuldade para dormir, ou seja, a vida vai virando cada vez mais um caos, tá? E essa raiva, seguinte, né? Existem pessoas que sentem isso de forma mais intensa, né? Que são mais, como a gente diz popularmente, que são mais esquentadinhas. Quem aqui se identifica? Quem aqui é desses que é mais esquentadinho, que é do tipo pavio curto, né? Que ao menor sinal de algum estresse, ao menor sinal de algo que fere os seus valores, você já começa, já reage com agressividade, com raiva, já desperta tudo isso em você. Quem é do pavio curto, esquentadinho? Porque como eu estava dando exemplo para vocês no mercado financeiro, né? Mas a nossa vida é da mesma coisa. Por exemplo, você está no trânsito, essa é algo clássico, né? Você está no trânsito e de repente vem um carro e corta a sua frente, né? Ou você está na fila e alguém quer furar a fila, quer passar na sua frente. Isso já gera em você uma raiva imensa, né? Você já reage. Isso é essa pessoa, no caso, ferindo o seu valor do respeito, né? A pessoa está ferindo esse seu valor, né? Está ferindo o seu valor de respeitar os outros, né? E aí você sente e desperta essa raiva em você. Então, assim como isso acontece muito no mercado financeiro, isso acontece muito na vida como um todo. E aí, já falando de estratégias de controle, é identificar que a raiva, se ela se manifesta de forma frequente fora do mercado também, eu preciso trabalhar ela com as estratégias, com as coisas que a gente vai comentar aqui, eu preciso trabalhar ela fora do mercado financeiro também. Não adianta eu querer controlar essa raiva só no mercado, se ela é algo que acontece muito frequente na minha vida, né? No meu cotidiano, fora do mercado também. Então, pega as coisas que eu vou falar aqui para você e aplica fora do mercado também na sua vida, tá? Que isso vai facilitar muito, isso vai fazer você evoluir anos-luz, tá? Muito mais rápido para que você consiga controlar também no mercado financeiro. Ó, tô vendo as pessoas aí se identificando com o esquentadinho, né? O Francisco, o Acorde, o Roberto, o Jackson, o Renato, o Mário, o Alex. Galera, bora lá que a gente vai aprender a controlar um pouquinho mais isso, tá? Então, beleza. Já falei das pessoas de pavio curto, que isso muitas vezes o fato de você ser esquentadinho, de você ser pavio curto, às vezes tem a ver também com a nossa genética, tá? Existe uma parcela do nosso comportamento, da nossa personalidade, uma parcela grande até, que ela é culpa da genética, tá? Que ela vem no nosso DNA. E existe uma grande parcela que é pela nossa criação, tá? A relação que os seus pais tinham com você, aquilo que você via dos seus pais, de outras pessoas, do colégio, as influências. Então, existe essas duas parcelas. Então, tem pessoas que são naturalmente mais esquentadinhas, tá? Do que outras. Beleza. E aí é uma questão de você entender isso e de talvez você entender que precisa dar um pouco mais de atenção para essa emoção, tá? Para a emoção da raiva, para controlar isso um pouco mais. E outra questão é a gente entender que tem dias e dias. Como assim tem dias e dias? Por exemplo, né, no início, quando a gente começou a aula, eu perguntei para vocês em que momentos que vocês sentiam mais raiva no mercado, quando isso se manifestava de forma mais intensa. E aí vocês me trouxeram várias situações. Quer dizer que toda vez que acontece essa situação, gera raiva em você? Não, né? Não. Depende do dia. Tá? Por quê? Porque o surgimento do sentimento da raiva, ele não depende simplesmente do fato, de acontecer aquele fato. É sempre que acontece isso, gera tal emoção, gera emoção da raiva. Não. A emoção da raiva, ela depende muito mais da nossa condição interna para se manifestar do que propriamente do fato em si. Nossa, Luana! E o que eu faço com essa informação? Entenda que quanto mais você trabalhar o seu estado interno, mais fácil fica controlar a raiva, tá?
porque ela depende muito mais do seu estado interno do que propriamente da situação em si. Tem dias que ser violinado causa raiva, tem dias que ser violinado tá tudo bem. Tem dias que tomar stop causa raiva, tem dias que tomar stop tá tudo bem. E por que muda? Porque é o seu estado emocional interno que está diferente, as características intrínsecas daquele momento, tá? Isso é muito importante a gente entender. Falei já da raiva fora do mercado. E aqui eu queria dar uma dica para vocês, tá, gente? É uma dica mais geral, não tem só a ver com o mercado, tá? Mas eu acho que quando a gente está falando de raiva, ela interfere muito nas nossas relações pessoais. E você ter relações pessoais de qualidade, você saber se relacionar com as pessoas, da sua família, do seu convívio, é muito importante, inclusive, para você melhorar como trader, tá? A gente precisa, sim, somos seres sociáveis. Então é o seguinte, eu queria dar uma dica para vocês pensarem e se vocês acharem que faz sentido, aplicarem fora do mercado também, tá? A raiva, eu falei para vocês que ela surge quando a gente se sente invadido, tá? Invadiu nossos direitos, invadiu os nossos valores, e ela geralmente é contra outra pessoa ou contra nós mesmos. E quando a gente está falando da raiva contra outra pessoa, das nossas relações sociais, né? Família, marido, esposa, filhos, amigos, parentes, entender que a raiva ela é um excelente fator para a gente estabelecer limites nas relações, tá? Mas estabelecer limites de forma saudável. Se você sente que você está conversando com alguma pessoa e gerou uma raiva, ou você está se relacionando com alguma pessoa, aquela pessoa fez alguma coisa que gerou em você uma raiva, tá? Não responda com agressividade, né? E pior ainda, né? Calma aí que eu me atrapalhei aqui no raciocínio. Não responda com agressividade. Esse é uma oportunidade de você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu não gostei disso que você fez, porque isso que você fez feriu um valor meu. Isso que você fez, eu me senti, fale sobre os seus sentimentos e não sobre o que a outra pessoa fez. Nossa, você foi um grosso, você foi um estúpido, você não deveria ter feito isso. Não, fala sobre como você se sentiu. Eu me senti ferido, eu me senti magoado, eu me senti invadido. E eu acho que dessa maneira não é legal. Como é que a gente pode fazer diferente? Então, esse é o momento, quando você sente raiva de uma outra pessoa, é o momento de que, principalmente, né, das pessoas que você convive, quer conviver, que você ama, é uma excelente oportunidade de você chegar e sentar com essa pessoa para conversar e estabelecer limites para que a sua relação com ela seja cada vez mais saudável, tá? Então, em vez de responder com agressividade, chama a pessoa, senta e conversa sobre os seus sentimentos. Tá? Se dê a liberdade e o direito de falar sobre os seus sentimentos e de falar para a pessoa, olha, isso que você me fez não foi legal, isso feriu o meu direito, isso feriu o meu valor do respeito, né? E aí você cresce a relação como um todo. E aí o que eu ia falar antes, que eu acabei me enrolando aqui, foi o seguinte, nunca responda a raiva com agressividade, tá? E muito menos com o passivo-agressivo. Sabe o que é o passivo-agressivo? Não sei, talvez você conheça alguém que é assim. O passivo-agressivo é aquele que é o seguinte: alguém faz alguma coisa que gerou raiva dentro dele. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a responder com picuinhas, ele começa a responder com ironia e faz aquela cara de irônico do tipo. E aí você pergunta ainda, mulheres em TPMs adoram fazer isso, né? Mulher em TPM é campeã de responder raiva com passivo-agressivo, né, gente? Responde do tipo, Aí o marido pergunta, nossa, o que foi que eu fiz? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, né? Já faz essa cara, assim, de passivo-agressivo. Então, não responda a raiva nem de forma agressiva ativo, né? Bravejando, gritando, xingando, falando mal, nem da forma agressiva passiva, tá? Responda a raiva com sabedoria, que é, vamos sentar e falar sobre os sentimentos. Tá? Essa é a principal forma, já estou dizendo para vocês aqui, a principal forma da gente controlar a raiva, tá? Então, beleza. Então, tá. Vamos falar, então, agora das formas da gente controlar essa raiva. Que a gente já falou, já deu toda a base, toda essa
esse contexto, não só o contexto, mas principalmente a consciência que você precisa entender a respeito da raiva, tá? O cachorro tá bravo. Ah, o cachorro da vizinha aqui, né? Eu tô na casa dos meus pais, tem um cachorro aqui que ele realmente tá bravo. Não sei se vocês escutam as latidas aí, mas volta e meia ele começa. Vamos lá, então, gente, é o seguinte: existem 3 formas de a gente lidar com a raiva, tá? Na verdade é o seguinte, tá? Existem 3 formas da gente lidar com a raiva. A primeira delas é expressando. Tá? E no que tange a expressar, o primeiro instinto é a gente expressar com agressividade. A raiva traz junto, a expressão da raiva, ela traz junto a agressividade. E nesse momento a gente tem que entender que a agressividade não é a única maneira, tá, da gente reagir à raiva. A gente precisa muitas vezes reagir, sim. Mas como? Dessa forma que eu falei para vocês aqui. Sentando e conversando de maneira clara e de maneira direta a respeito desse sentimento, daquilo que você está sentindo. Luana, beleza, eu entendi muito bem isso no que tange a minha relação com uma outra pessoa, né? No que tange ao momento em que eu sinto raiva de uma outra pessoa. Mas e a raiva que eu sinto do mercado? E a raiva que muitas vezes eu sinto de mim mesmo, por não ter seguido o plano, por ter desrespeitado de novo? Como que eu vou fazer isso que você está falando, de não reagir com agressividade, mas sim de reagir conversando de forma clara e direta? Quando é comigo, quando é contra o mercado? Da mesma maneira, conversando com você mesmo, né? Conversando mentalmente com você. Ai, fiquei pé da vida que pegou meu stop. Tá, beleza, mas tá, acontece, tudo bem, faz parte. Será que faz sentido eu realmente ficar com raiva? Qual será que é a melhor maneira de eu reagir diante dessa situação? Converse com você mesmo. Não aceite o seu estado emocional simplesmente porque você está sentindo. Esse estado emocional, ele também é fruto e ele é alimentado pelos seus pensamentos. Então, no momento que você muda esses pensamentos e que você conversa internamente com você mesmo, você muda essa maneira de reagir. E aí você consegue controlar essa emoção e controlar a forma como você reage, que isso é controlar uma emoção, controlar a forma que você reage, tá? Então, a primeira forma de responder a raiva é essa de reagir. Então, reaja conscientemente. Né? Reaja de forma clara, de forma direta, conversando ou com a outra pessoa, ou com você mesmo, ou com o mercado, né? Converse com o mercado, né? De uma forma clara, de uma forma calma, a amenizar tudo isso, tá? Segunda forma que a gente tem de reagir à raiva é suprimindo, querendo suprimir, tá? Quem aqui se identifica com isso? Do tipo, sinto raiva, segura, né? Tipo, segura tudo isso dentro de mim, né? Segura. Segurar a raiva, né? Suprimir essa emoção, muitas vezes é uma opção. Tá, ok. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a raiva ela é um sentimento muito tóxico, e literalmente tóxico para o organismo, porque produz muito cortisol, vai ter muita liberação de radicais livres, é tóxico para a sua saúde. Ah, Luana, então quer dizer que eu tenho que expressar, que eu tenho que extravasar? Sim, mas de uma maneira saudável. Lembre-se da primeira forma de reagir, tá? Então, segurar demais essa emoção é igual você encher um balão. Né? Você vai enchendo o balão, vai enchendo, o ar tá ficando lá dentro do balão, tá estocando o vento, né? Tá ficando lá dentro do balão o ar, dentro do balão, e esse balão vai crescendo, vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão, aumentando a tensão, até que uma hora acontece o quê? Explode. E quando explode, é muito pior, é 1000 vezes pior, tá? Porque quando explode, isso vem de uma forma tão irracional, de uma forma tão primitiva que você perde completamente a razão e você faz loucuras, tá? Então, a gente querer o tempo inteiro suprimir essa raiva é extremamente prejudicial. Por quê? Porque quando a gente está o tempo inteiro suprimindo a raiva, a gente impede nós mesmos de aprendermos a lidar de maneira saudável com essa emoção. Tá? Então, cuida, se você é desse que está o tempo inteiro suprimindo a sua raiva no mercado financeiro, na sua vida, cuida com isso, tá? Que a hora que explodir, e você bem sabe que as horas que explode é muito pior. Então, aprenda a conversar, a falar a respeito da raiva. E a terceira maneira da gente reagir diante da raiva é se acalmando, tá?
Então, primeiro a gente expressa, a gente pode expressar, a gente pode suprimir, ou a gente pode se acalmar, tá? Como é que é a melhor forma da gente se acalmar, né? Sua avó já dizia isso para você. Conta até 10, meu filho. Não reage. Se você está sentindo alguma coisa, não reage. Quero reagir. Primeiro conta até 10, depois você reage. Tá? Por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente conta até 10, a gente dá espaço mental para que o nosso ser mais primitivo volte para o lugar dele e o nosso ser mais racional tome conta de novo do controle da nossa mente. Tá? Então, quando você respira e conta até 10, é esse momento de você fazer essa substituição dos jogadores, né? Tira aquele que está jogando mal, que é as suas emoções, bota aquele que está lá pronto para jogar bem, e aí você consegue reagir de uma maneira melhor aquilo que você está sentindo, tá? Então, entenda essas 3 formas que a gente tem de reagir. Expressar, suprimir e se acalmar. Se for expressar, expresse de uma maneira clara, direta, saudável. Se for suprimir, cuidado com isso. Cuidado com constantemente fazer isso. E se acalmar é sempre a melhor opção, tá? E essa é a maneira que a gente vai fazer no mercado financeiro também. Sentiu aquela raiva tremenda do mercado? Para. Respira. Conta até 10. Conversa com você mentalmente. E aí parte para a próxima operação. Essa é a maneira de você responder à raiva que você sente enquanto você está operando, tá? Para, respira, conversa com você, conta até 10 e depois volta a operar. E aí, se você é uma pessoa que sente bastante raiva, que ela se manifesta frequentemente em você, enquanto você está operando, quase todo dia, Luana, eu fico com uma raiva, ou sempre que eu sou violinado, quase sempre que eu sou violinado, quase sempre que eu sou estopado, eu sinto muita raiva, eu sou pavio curto, sim. Então, é importante que você extravase, que você coloque essa energia em alguns momentos para fora, tá? Em vez de você suprimir, você precisa colocar para fora. Porque senão você está enchendo o balão, que daqui a pouco vai explodir. Quando a gente faz alguma ação de colocar para fora, é como se a gente desse uma murchada no balão, né? E aí tivesse mais espaço depois para voltar a encher. E esse extravasar, né? Como é que a gente pode fazer esse extravasar da raiva? Né? É muito bacana quando a gente faz isso físico, tipo exercício físico. Tô sentindo raiva, eu terminei o dia com raiva do mercado, raiva de mim mesmo, o que eu vou fazer? Cara, eu vou correr, eu vou botar para fora, sabe? Vou transformar isso em energia. Vou pegar um saco de boxe aqui, vou dar pancada no saco até cansar. Cara, isso é extravasar a sua raiva, isso é botar para fora. Vou pedalar rápido. Tô com raiva, pedala rápido. Coloca isso para fora, tá? Então, exercício físico é muito legal. Outra coisa, escrever. Tá? Pega um papel, uma caneta e começa a escrever. Começa a escrever tudo que vem na sua cabeça, tudo que você está sentindo, começa a escrever. Você vai ver que daqui a pouco todos aqueles pensamentos já passaram, você já está pensando completamente diferente e a raiva já passou. Tá? Então, isso é uma outra maneira muito legal da gente extravasar, da gente colocar para fora. Tá? E uma outra maneira da gente fazer é um pouquinho mais, digamos assim, não sei se dá para dizer audaciosa, né? Não, acho que essa não é a palavra, mas ela é um pouquinho mais extravagante. Eu acho que essa é a melhor palavra, que é você dar um grito, sabe? Dar um grito, exatamente isso. Tô com muita raiva, vou sair da frente do computador, vou botar para fora, sabe? Mas gritar assim com toda a sua força, assim. Seus vizinhos vão achar que você tá meio maluco, talvez, mas tudo bem, tá? Você pode gritar cantando alguma música, mas é assim, colocar para fora, do tipo, sabe? Não vou fazer aqui bem alto, porque senão meus pais vão achar que eu tô meio maluca aqui na frente do computador, tá? É uma forma de você liberar essa energia, de você colocar para fora, tá? Ó, o Marcel falou o seguinte, ó, tem uma técnica de gritar e para isso pegar um travesseiro e gritar para abafar o som. Ó, Marcel, boa, gostei, tá? Funciona, adorei, Marcel, complementa bastante isso que a gente tá falando aqui e você não assusta os vizinhos nem ninguém da sua família, né? Então, você vai fazer essa do gritar para botar para fora, ó, bota bota o travesseiro, uma almofada na frente e grita bem alto com toda a sua força, sabe? Que aquilo vai te aliviar, e depois que aliviar, você vai conseguir voltar racionalmente a prestar atenção no mercado, analisar o mercado com calma, tecnicamente, porque quando a gente está sob efeito da raiva, a gente não pensa racionalmente, a gente não toma boas decisões,
tá? Lembrando que isso vale tanto para o mercado financeiro quanto para a vida de vocês. E aí é o seguinte, pessoal, para terminar a parte do conteúdo, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida a respeito de raiva, desse nosso tema de hoje, podem já deixar aqui no chat, mas tem uma frase do Osho, tá? Que fala da raiva, que eu gosto muito. Eu até escrevi ela aqui, porque eu fiquei com receio de não lembrar exatamente as palavras. Eu acho que é uma frase tão boa, sabe? E eu queria compartilhar ela com vocês. A frase do Osho diz o seguinte: nutrir a raiva é o mesmo que tomar veneno desejando que o outro morra. Olha que forte. Nutrir a raiva é o mesmo que tomar veneno desejando que o outro morra. A frase do Osho. Então, não alimente a raiva, né? Não nutra ela dentro de você. Aprenda a controlar a sua forma de reagir diante desse sentimento, diante dessa emoção que é natural, que é primitiva e que você vai sim sentir. E tá tudo bem você sentir raiva. Não tem problema. Não é errado sentir raiva, tá? O errado é a maneira como você reage diante dessa raiva. Se você reage com agressividade, se você reage esbravejando, se você reage tomando ações precipitadas, seja no mercado financeiro, entrando na operação sem sentido, aumentando a mão, né? Fazendo preço médio, ou então na sua vida, sendo agressivo com as outras pessoas, indo atrás, buzinando no trânsito, todas aquelas coisas. Se você está reagindo com agressividade, você está reagindo errado. Se você está entendendo a raiva, sentindo, mas conversando com você mesmo, se acalmando e reagindo de uma maneira saudável, aí sim tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, o Sérgio comentou que já viu essa frase? Que bom, que legal, eu gosto muito. Jaqueline comentou: minha tática é esperar os 10 minutos, depois voltar mais e voltar. Mais uma dica de ouro, tia Lu. Ah, que bom que gostou, fico muito feliz. O Acorde comentou o seguinte, ó: outra maneira boa também de liberar é fechar os olhos. O que os olhos não vê, o coração não sente. Legal, Acorde, viu? Pode ser uma boa vocês experimentarem também, tá? O que mais você está falando aqui? O Rafael está dizendo assim, ó: eu me faço a pergunta: como eu me comportaria se realmente quisesse esses resultados? Isso me faz voltar ao normal, me ajuda a tomar uma atitude mais assertiva. Li um livro sobre isso uma vez. Legal, Rafael. Sim, esse questionamento que você faz a si mesmo, ele traz à tona de novo o racional, né? Ele deixa o seu emocional de lado e traz à tona de novo o racional. Então, é bacana. O William está comentando, né? Seguir o gerenciamento. Quando fiz isso, literalmente o resultado foi outro. Que bom. Meditação. Alex, meditação é sensacional, né? Meditação é sensacional não só para a gente controlar a raiva, mas para a gente controlar todas as nossas emoções, para a gente aprender a viver melhor, para a gente se autoconhecer, para a gente ser o senhor da nossa mente. A meditação é sensacional. Esportes radicais ajudam. Ajudam, Tarcísio, ajudam sim, porque aí você extravasa, né? Você bota para fora. Show? Pessoal, então é isso. Deixa eu ver, estamos já com 55 minutos de live. Quero saber de vocês se vocês gostaram. Esse conteúdo fez sentido para vocês? Ficou mais claro agora sobre raiva? Algo que é tão natural da nossa vida e que tão poucas pessoas falam disso no mercado financeiro, mas aqui no canal do Market Minds a gente fala daquilo que é mais importante, daquilo que é a sua mente, trazendo sempre conteúdos novos, conteúdos diferentes. Então, se você que está aqui hoje pela primeira vez e você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, ó, se inscreve, tem um sininho ali, ó, ativa as notificações para você ser avisado, porque toda semana a gente tem vídeo novo agora saindo todo dia aqui no canal, de segunda a sexta, para ajudar você a desenvolver esses aspectos, cada vez coisas mais diferentes, ferramentas, estratégias, conteúdos, coisas exclusivas para ajudar vocês de uma forma que ninguém no Brasil faz da maneira como você sabe que eu faço.